A todos, um sábado maravilhoso, dia 7 de agosto, e estamos aguardando a nossa diva aqui do teatro e da TV, Rosane Goffman, que dispensa maiores apresentações e comentários, né? Aguardando a todos aí que tem um delayzinho para vocês começarem a entrar. E hoje vamos falar dessa mulher maravilhosa, empoderada, que está no teatro. Vamos falar, claro, sobre a trajetória toda dela, artística, essa carreira de sucesso, personagens de novela, mas principalmente da peça que ela vai voltar agora com a 9ª temporada, que é Eu Sempre Diferente. Obrigada a todos que estão entrando aqui conosco. Vamos apertando aí o coraçãozinho já. Adicionei aqui, acho que é só o tempinho da nossa querida Rosane entrar. Boa noite, Tudo obrigada, meu bom, amor. Rose? Tudo bem? Estava falando de você, uma honra tê-la aqui, né? Imagina. E olha que eu estou assim, querendo falar com Rosane e tal, uma peça maravilhosa agora, essa oportunidade veio a calhar. Dia 14 de agosto, aí a 9ª temporada, nessa nova estreia, aí, né, as atividades culturais voltando. Claro que nós vamos falar sobre um pouquinho de cada coisa, você dispensa maiores apresentações e comentários. E o pessoal todo ansioso para te ver e te ouvir. E, em primeiro lugar, eu quero dizer gratidão a ti por ter aceitado aqui estar conosco, dispensar seu tempo, porque a gente sabe a correria dessa nova estreia e etc. Queria te agradecer. Começar Imagina. assim, agradecendo. Não tem que agradecer nada, Rose. Na verdade, eu é que peço desculpas por ter demorado tanto a marcar essa live Imagine. com você, mas é porque, primeiro, eu estava gravando feito uma louca lá o seriado, né? Era, E eu não foi. podia falar sobre. A gente tem um contrato de confidencialidade assinado. Caramba! A gente só pode falar Aham. exata, mesmo que outros falem, eu cumpro. Então, Sim, a gente só pode falar sobre claro. os programas depois que as televisões, que os canais falam e lançam, entendeu? Então, Sim, eu sim, entendi. respeito aquilo que eu assino, não posso falar, não posso falar. Não, tá Agora eu posso falar certíssima. Tá tudo. certíssima. Agora você abriu aí. Agora eu Aí, posso não, mas falar você está tudo. corretíssima. E se todos fossem assim, né, Rosane, a gente não teria problema. É super correto essa sua postura, só demonstra esse profissionalismo aí de mais de 30, 40 anos aí de carreira, e a parte de professora, né? Professora é o que eu estava dizendo, professora de teatro, de arte cênica, se entrar é do horário, gente, é certinho, né? E assim, eu vou começar, claro que vamos falar muito mais, o Márcio já entrou aqui, Márcio Azevedo, querido, nosso querido diretor, Ah, Márcia, André também, a diretora de produção, e assim, nós vamos falar da peça, esmiuçar um pouquinho, porque eu saí da sua peça, da peça de vocês, falando naquela última temporada que tivemos, antes dessa pandemia, falei para o Márcio, inclusive, que ela é de utilidade pública, e hoje, na matéria que eu fiz questão de escrever isso, e é realmente, além da emoção e de todo o contexto que você consegue passar ali, as entrevistas feitas com as mães, e assim, é tão pouco tempo para a gente falar, e tem que ir lá assistir. É isso mesmo, tem que ir lá assistir é para conseguir verdade. sentir essa emoção que eu não consigo traduzir. Não é, Rosane? É assim, é um momento único. E cada vez que você vai é diferente. É, Como o teatro em si, mas tem uma situação de diferença, assim, no sentido não só das apresentações, e sempre agrega, né? Queria que você falasse, vamos começar depois falando, voltamos para isso, mas vamos sempre fazer esse paralelo da então, peça com um pouquinho da sua trajetória. então vamos falar da peça? Podemos falar um pouquinho, depois a gente Tá. volta e assim pega o caminho e volta de Então, novo na o peça. que aconteceu? A gente parou e foi uma frustração muito grande, porque eu até vejo colegas fazendo novas peças, lançando novas coisas pela internet, e pessoas que Sim, estavam com outras coisas em cartaz, mas eu realmente acho que eu sempre soube, não pode parar durante muito tempo. A gente tem muito para sim, fazer ainda, porque realmente é uma peça de utilidade pública. O Márcio foi perfeito em escrever esse espetáculo. Ele sim, foi escrito com uma precisão, assim, a necessidade que se tem de falar sobre isso é gigante. E durante a sim, pandemia me chamou muito a atenção, porque até aumentou o número de casos de LGBTfobia,
E mais mortes Sim, de trans, mais mortes de trans, e que a gente já sabe, mas não custa repetir, que é o sim, país que mais mata transexuais no mundo. E, assim, tem coisas que são muito difíceis de serem modificadas, principalmente é, num país cuja sociedade está vivendo de uma forma tão meio que retrocedendo quando se diz exato. respeito a essas coisas. E eu senti muita necessidade de voltar. Quando eu via que já estava recomeçando, agora eu estou até em pânico por causa dessa nova onda aí, mas, É, enfim, vai dar tudo certo. sim, vai Eu dar, falei, a gente já tem que deu. voltar, Márcio, a gente tem que voltar, porque enquanto artista, Rosé, é fundamental a gente falar sobre as coisas Sim, que sim, precisam ser sim, faladas, discutidas. Eu acho que a gente deve repetir, repetir, repetir o máximo que a gente puder, porque é muito é grave a verdade. situação. E eu tenho perto de mim Sim, pessoas, eu fui angariando, eu fui ganhando amigos, e fui sim, percebendo mais a causa que eu não conhecia o suficiente. Eu me vi assim, superficialmente, não que eu conheça profundamente, mas eu vi o sim, quanto me faltava saber, o quanto me faltava me aproximar para conhecer o que era a causa, hum, né? E sim, aí eu falei, Márcio, temos que voltar. Não dá mais para a gente parar de falar sim. sobre isso. E a gente, na verdade, ao mesmo tempo, nós recebemos o convite para ir para o Teatro das Artes, né? Que nós vamos ficar lá uma temporada curta. Todas as nossas temporadas foram Sim. curtas, assim, tipo um mês aqui, outro mês ali, outro mês ali, e a gente vai pegando e vai fazendo, e eu espero viajar muito com ela. Ah, vai. Eu queria fazer em escolas de ensino médio, Sim, né? Eu acho que é muito importante que se fale sobre fundamental. isso nas Sim, escolas. sim. Então, a gente vai reestrear. Dia 14 a gente tá reestreando, eu sempre soube. A gente vai fazer do dia 14 de setembro, de agosto, ao dia 5 de setembro, aos sábados às 20 e domingo às 19, lá no Shopping da Gávea. O que não quer dizer que a gente Perfeito. só faça em lugar de elite, não, tá? Que fique claro o seguinte: a gente já fez Aham. Campo Grande, já fez Bangu, nós queremos fazer Foi, sim. as lonas, a gente tem entrado em contato para ver mais SESCs, porque a gente fez SESC Madureira, a gente fez SESC Niterói. No dia seguinte, que aí a gente ia fazer SESC São Gonçalo, foi que parou tudo e a gente não pôde fazer. Então, assim, todas as oportunidades que a gente tem, e eu acho que a gente precisa falar para todas as pessoas de todos os níveis sociais, porque o preconceito está em todos os níveis sociais. Como muito Sim, bem diz o Márcio, tudo isso começa em casa, né? Quando, quando, o, com o- certeza. quando o filho é rejeitado, é execrado, é expulso, maltratado dentro de casa, porque ele faz parte da comunidade LGBTQIA+, e o que vier, É, sim, é muito grave, porque são principalmente as mães, né? Os pais e as mães, mas as mães, elas têm que acolher seus filhos, e eu acho que a nossa peça fala muito sobre é. isso, sobre o Sim, acolhimento da família, sabe? É preciso que haja esse sim. entendimento para que a gente possa começar a mudar essa situação. Se você me permite, eu falo. E a mãe, como você falou, a mãe é o esteio dessa situação, A mãe é o dessa esteio história, dessa cultura. de quase tudo, né, Bê? Exato, sim, Uma mãe bacana, uma mãe exatamente. amiga, uma mãe presente, um pai também. A Sim, gente não pode deixar de falar de pai, mas a gente sabe como a coisa funciona, né? exatamente. O Dificilmente. pai, como disse a maravilhosa Lorna, que esteve aqui comigo também, Rose, o pai coloca o jornal na cara, primeiramente. Depois a mãe é que toma realmente a frente. O pai demora um pouco, mas a gente sabe que até culturalmente é assim mesmo. E É. é isso que a gente tenta derrubar, né? Gente, Perfeito. eu conheci uma pessoa pela internet, a gente ainda não se viu, ela ainda não assistiu a peça presencialmente, que é mãe de uma menina trans, a Andréia Gerassi, que é a mãe mais maravilhosa, sabe? Ela
a menina começou a transicionar e disse que era uma menina, me parece que com 8 anos de idade, e a mãe abraçou essa criança e abraça e fala dela, e o pai acabou também se chegando. E é um exemplo de família no sentido de que é assim que tem que ser. Não pode ser diferente. Sim. Entendeu? Então, assim, essas pessoas vieram me mostrando da necessidade da gente falar sobre isso. Houve uma mãe que foi assistir o nosso espetáculo em Bangu. Ela foi junto com uma amiga. Foi ela, o marido e talvez um filho, se eu não me engano. E assistiram a peça. A mãe foi aos prantos falar comigo depois. Eu mal consegui entender o que ela falava. Até que, um pouco mais calma, ela me disse que ela rejeitou a filha, brigou, parou de falar, já tinha um tempo, porque eles foram morar em outro lugar para tentar uma vida melhor, não deu certo, resolveram voltar. A filha disse que não iria voltar, não, porque tinha se apaixonado por uma menina e ia ficar lá, morando com a menina. E a mãe disse que as duas conversaram, que ela quase capotou com o carro, com raiva, com ódio, parou de falar com a filha. E aquele dia, a ficha dela caiu quando ela assistiu o espetáculo. E lá mesmo, na hora que a gente foi fotografar, que ela foi lá, entrou para tirar foto com a gente e tal, eu falei, você não quer mandar um vídeo para sua filha? Você não quer mandar? E ela gravou um vídeo para a menina e ela pediu 1000 desculpas à filha, que ela queria a filha de volta. E aquela noite, aquela moça me mandou uma mensagem que dizia, eu não sei sobre o que é a sua peça. Eu não sei qual é a história da sua peça. Eu sei que você trouxe a minha mãe de volta para mim. Se eu consigo isso com uma pessoa em cada espetáculo, que ganho. Já. Que maravilha. Sim. Entendeu? Eu não, imensurável, imensurável. E a Andréia, que estamos lá na nossa batalha juntos, a gente é um presente que a gente ganha. Então, assim, eu sempre soube, é fundamental, eu sempre soube, tem que ser feito muitas vezes, no máximo de lugares possíveis, porque... Sim, e por mais que achemos, né, Rosane, por mais que nós achemos que sabemos tudo, como você falou, que consideremos, temos a mente um pouco mais aberta, encaramos de frente, quando você foi ter acesso direto ao problema, à situação, para ver aquelas mães sofrendo, é que você realmente cresceu. E nós que estamos aqui assistindo, e todos, tem que ser levada essa mensagem. É de utilidade pública. Eu falei isso no momento que eu vi. Olha, tem um pessoal aqui que eu tenho que ler. O Marcelo Fantini colocou, Bruno Mota, meu maior bem, que é minha mãe, me deixou um mês. Ó, Marcelo, nossos sentimentos aqui, que mãe é tudo, como bem disse a nossa querida Rosane. Cíntia Menezes, nossa querida jornalista, entrou aqui. O nosso querido diretor Márcio Azevedo, toda a minha admiração, ele sabe disso. A Ângela Wilderhagen também, é mãe do Márcio, uma baluarte da nossa televisão, do nosso teatro. O Bruno Mota aqui, Rosane, sempre maravilhosa, concordo. Leonardo, o MC Trans Oficial disse que é seu fã, que te acompanha, que pode contar com ele para tudo, e que pena que ele está em São Paulo, que ele queria vir à França. Com ela, a MC Trans é maravilhosa! Então, olha aqui, você. Porque a MC Trans, a gente fica aqui, ela diz que pode contar com ela, com o que quiser, e pena que ela está em São Paulo. Pena não, venha para cá, para o Rio, para assistir nessa temporada, mas certamente depois vai viajar para todos os lados. Quero fazer uma live com você para falar sobre você. Acho muito bacana a tua história, tem tudo a ver com o nosso espetáculo. Vai ser muito bacana. Exatamente. E o nosso querido Erval também, que entrou aqui, já esteve aqui comigo, maravilhoso, um gentleman e educadíssimo, talentoso, e ama essa peça. Falou comigo aqui, com o Márcio também, em relação à peça para levar para o Chile, toda aquela situação que ele é admirador nato, e não tem como não ser, né? Do conteúdo. Né? Você fala com sentimento de luta e perseverança. Não tem como, você precisa vê-la na peça. Essa mulher, ela representa essas mães com verdadeiro clamor público em relação ao assunto e ao tema LGBTQIA+. E assim, você já tinha uma experiência, Rosane, de fazer, eu queria que você fizesse esse paralelo, você fez o Parabéns a Você lá atrás,
como mãe de Cazuza, ganhou um troféu Mambembe. Você, como você bem colocou, você já tinha aí um mergulho no tema. Mas essa peça, com a entrevista feita pelo Márcio, que é autor e diretor, com as 92 mães, assim, o contato com essas mães e com a história, te deu uma nova roupagem quanto à luta. E aí esse sentimento que você fala e é perceptível aqui para os nossos seguidores, é justamente o que eu queria que você colocasse dessa mãe, como você falou, que abraça o filho e que fala, olha, eu sei que você vai ter problemas lá fora, nós estamos juntos para enfrentar, mas você vai ser feliz. E a mãe que percebe isso no despertar com a sua peça, como você contou agora. Então, assim, a maravilha do sentimento de estar ali, nesse monólogo, como você já fez outros, tão importantes, mas esse, que tem esse tema, que muda a vida das pessoas. Você, como instrumento disso, qual é a sensação, Rosane? Então... E eu acho que a nossa querida caiu, mas vamos recuperá-la, não saiam, porque ela vai voltar para nos responder. Talvez ela tenha até esbarrado sem querer. Olha, MC Transoficial, peço desculpas, porque não tinha como saber que era ela, e você é super bem-vinda, maravilhosa aqui conosco. Até a Rosane quer fazer uma live com você. Ó, pena que eu quero ir, moro em São Paulo. Vou resgatar a Rosane aqui para nossa resposta. Só questão de visualizá-la. Vamos aqui. Voltou. Aí, voltou. Então, deixa eu te falar. É uma emoção indescritível, porque todas as noites eu me emociono. Eventualmente, a emoção não vem como vem na maioria dos dias, às vezes por alguma coisa externa, ou por alguma coisa que me tire um pouco do prumo, porque eu tenho que estar muito entregue. E eu choro todos os dias. Eu choro em cena, todos os dias eu me emociono, todos os dias. E é muito bom. Apesar de ser uma emoção por uma questão que deixa aquela mulher triste, é fundamental, porque você não tem ideia do que é aquilo, do que é fazer aquilo, do que é às vezes um homem de 40 anos, de 30 anos, um rapaz de 18. Teve um que foi lá me abraçar, o Márcio até acho que citou aqui, que foi me abraçar. Foi. E 42 anos. Vários me abraçavam e choravam muito. Teve um que foi me abraçar e disse: eu vim dar esse abraço porque eu nunca recebi da minha mãe e agora ela não está mais aqui para me abraçar e eu vou me sentir abraçado por ela abraçando você. Eram muitas pessoas. E assim, você fazer as pessoas enxergarem aquilo, você sentir que na plateia as pessoas estão emocionadas, estão sentindo aquilo que você está falando, estão entendendo, estão torcendo para que os outros entendam, sabe? É muito profundo, é muito genial. Sabe? O texto do Márcio é muito contundente, é muito... Não, o Márcio ele é profundo, ele é intenso em tudo que faz, como o bom ariano, como a gente sempre coloca em brincadeira, mas é realmente o que representa ele. Ó, o Leonardo colocou aqui, foi tão bom te abraçar depois da peça, senti um conforto tão grande. Coisa boa. Leonardo Oficial. E aquela situação também que é bom falar dos artistas, inclusive, que às vezes são abandonados lá atrás por terem essa opção, né, por fazerem parte do LGBTQIA+, as mães também não têm muita opção e acabam se perdendo, como esse que não abraçava a mãe acabou falecendo sem o abraço, mas depois de um tempo eles conseguem esse resgate, e outros não. Então, assim, eu acho que o despertar está na peça de vocês. É o despertar para essa realidade, é o despertar para um assunto que é um tabu, entre aspas, ainda, mas que deve ser quebrado, e que essa mensagem tem que ser levada, como você bem colocou, em escolas, nos SESCs da vida, em todos os locais que isso pode clarear, e evitar, inclusive, Rosane, a questão de mortes prematuras. Nós tivemos essa semana, e eu vou compartilhar aí com você, de uma mãe que é cantora, que inclusive até está
assim, compactua ali no movimento que eu tenho contra a violência doméstica, e o filho dela acabou cometendo suicídio em virtude de um massacre virtual em relação a isso. É tão triste nós lermos isso como notícia, inclusive sabendo que tem peças assim, com informações que podem salvar vidas das mães, dos filhos, de uma família inteira, né? Esse recado da Rosane, no sentido de, tipo, não é só sabermos por notícias, é você se aprofundar no tema, ajudar uma pessoa próxima a você. Eu queria que você falasse sobre essa situação virtual que às vezes acontece e que também pode destruir um adolescente, uma família, e que com a mensagem que vocês levam, isso pode ser mudado. Isso tem se tornado muito comum, né? Essa crueldade, esses Sim. ataques. Eu até fiz também um vídeo sobre o assunto do menino. Não sei nem se o menino era gay ou se não era, isso não vem ao caso, não importa. Exato. Exato. Mas me parece, a gente ouve falar que tinha questão de alguém da família que pressionava, que pressionou muito também. E quando a gente diz que a mãe é responsável por esse filho que ela tem dentro de casa e que é homossexual, quando eu falo homossexual, eu fico pensando assim, eu tenho que falar LGBTQIA+. Eu faço a mesma coisa. A mesma coisa da homofobia. Porque as mães a homofobia a gente já fala. Agora, as mesmas mães têm que deixar claro para os seus filhos, aqueles que não são os LGBTQIA+, que eles devem respeitar as pessoas. Não importa o porquê, o que elas são, qual é a identidade delas, não importa a cor que elas tenham, não importa nada, importa que elas têm que respeitar o próximo. E isso também começa dentro de casa. Da mesma forma que você proteger um filho começa dentro de casa, você entender um filho e aceitar um filho começa dentro de casa, da mesma maneira a família deve deixar cada vez mais claro para os seus como se deve comportar em relação a outras pessoas. Né? Porque exatamente, a empatia, o respeito, ninguém é obrigado a nada, as pessoas são o que são, vocês devem... As mães têm que fazer a cabeça dos seus filhos. Não há mais espaço para que as pessoas não sejam educadas nesse sentido. Não há mais espaço, porque, na verdade, o espaço ele se abriu de uma tal forma que a possibilidade da agressão, da violência, do bullying, da sacanagem que fazem com as pessoas aumentou muito. Então, a gente tem que ter o outro lado. A gente tem que ter a família mostrando para as crianças, para os adolescentes, como é que funciona a vida. Né? Porque é assim que é. Eu acho que a família é um fator fundamental para a mudança da sociedade, sabe? A gente tem que esclarecer nossos filhos, nossos netos, tem que esclarecer, tem que acolher os nossos, porque não existe outro caminho. Você imagina quem fez o bullying com esse garoto, por mais que tenha feito, porque não concorda, enfim... Essa pessoa, se for um jovem como ele, deve estar se sentindo muito culpado. A menos que seja um ser horroroso. E às vezes não é. É porque ele não foi preparado para não fazer esse tipo de brincadeira. Ele sempre riu junto com os seus na sua casa a respeito do amigo que o pai chama de viadinho. Entendeu? Exatamente. Então é uma questão. Está na raiz. É uma questão, é cultural, é uma questão de ensinar. Que tem que respeitar, tem que ter empatia, tem que ter, né? Eu acho que é por aí. E esse contato, Rosane, que você teve, de certa forma, tem com o público, com as mães e com os filhos ali, você acha que o medo dessa mãe, o medo no sentido, elas são fortes, são leoas para brigar pelos seus filhos, mas naquele momento que ela sabe, naquele momento que, na verdade, como o nome diz, ela sempre soube, mas naquele momento do impacto dele contar para ela, ou dela contar, você não acha que vem aquela mistura, aquela dualidade de sentimentos? Eu acho que vem. Tipo, que bom que ele me contou, mas o que
ele vai enfrentar lá fora. Tem um pouco Eu disso, acho né? que tem Muito, assim, talvez. eu acho que não tem só o que ele vai enfrentar lá fora. Eu acho que essas mães têm esse medo, mas elas também têm o que vão enfrentar lá fora, o que vão dizer do meu filho, como é que eu vou falar para a família. Tem mil questões que as mães têm nesse primeiro momento. Mas eu acredito que a maioria das mães elas precisam de um tempo, né, para Sim. entender o que está acontecendo, que situação é aquela, e elas acabam entendendo. Algumas nem tanto, né? Mas acabam. O Márcio está falando que é o luto das mães. Pode até ser um luto, Márcio, mas eu acho, como a gente fala lá na peça sobre a criança que troca o seu próprio nome, o luto, o que a gente ouve falar muito conversando com as mães, quando a criança transiciona, quando ela se assume enquanto menina, né? É nesse momento que as mães Sim. falam em luto. É como se fosse a morte do filho que nasceu e o nascimento do filho que está chegando. Então, elas citam Entendi. muito esse luto, mas acabam compreendendo porque se não entender, meu amor, seu filho e sua filha que transicionou vão ter uma vida de merda, né? Porque É verdade. É isso não é aí. outra coisa, não tem meio termo. Uma pessoa trans, numa sociedade horrorosa como a nossa, e como muitas outras, até de países mais desenvolvidos que o Sim, nosso, se essa sociedade sim. não aceita e essa mãe não é um esteio para esse filho ou essa filha, eles vão se danar na vida. Então a gente tem que ter ali famílias poderosas. A gente não tem conseguido falar sobre isso nas escolas. Não pode, porque Não, sabe, aí exatamente. tá falando É sobre toda uma. homossexualismo, sobre sexo. Não, a gente tem que esclarecer, caraca, né? Para não falar coisa. Exato, porque é informação. E confunde-se demais, porque quando você tem informação, você está preparando seus filhos para o mundo, seja para as defesas do que pode acontecer, justamente com essa situação, como o Márcio colocou aqui, ó, prostituição, droga, suicídio. Há um acolhimento. Sem o acolhimento, não tem como ser saudável qualquer outro tipo de situação. Então, isso realmente. Graças a Deus nós estamos inovando, até com o próprio nome, né, Rosane? Eu tenho, às vezes, cuidado aqui na comunicação de falar homofobia, a gente coloca, e aí realmente já é agora uma nova nomenclatura, e sempre para a gente buscar essa situação de estar mais próximo de uma situação que é normal, mas que as pessoas tendem a colocar como se fosse algo que você está estimulando, e não é isso. Aquilo já existe, você apenas tem que encarar, e os fatos, sendo ignorados ou não, eles não vão se modificar. Isso que as pessoas confundem, ninguém vai fazer estímulo a nada, né? Então, a Eliane Fouque colocou aqui, informações para o mundo real. Perfeito. E eu tenho certeza que você, na peça, convivendo inclusive com artistas, que ali se apresentam, que é um destaque que eu sempre dou, né? Com aqueles artistas que fazem Isso é ali, que é divino. uma sacada. Isso é divino. Uma sacada ali que foi maravilhosa. Eu fico assim, né? orgulhosíssima de receber aqueles artistas. Você não tem ideia do quanto eu aprendo. Quando eu sento com eles Sim. num camarim e a gente se maquia junto para conversar, muitos travestis, muitos gays, transex, e a gente senta para conversar as histórias que eles contam, a vida que eles têm, é fantástico. E são artistas maravilhosos, que fazem roupas, as suas Sim. próprias roupas maravilhosas, e que fazem dublagens maravilhosas. O que é Lorna Washington, meu amor? O que é ela aquilo, sabe? E aquela Eu tenho a voz. honra de Sim. receber a Lorna no meu palco antes de eu fazer a minha peça. É um presente, é uma honra. Então, assim, Claro. é isso que as pessoas precisam ver, saber, né? Que Sim. existem... E eu quero destacar, Rosane, só para o pessoal que está nos assistindo saberem, é que, na verdade, os primeiros minutos, antes da Rosane entrar com a peça, com o monólogo, a André, que é a diretora de produção, o Márcio Azevedo, que é o autor e diretor da peça, ele, na verdade, abre esse espaço
de uma forma, dá essa oportunidade de uma forma linda, e eu fiquei encantada quando eu fui assistir, justamente para cada apresentação um artista diferente, e esses artistas que estão ali não só para mostrar seu talento numa oportunidade, mas também vivendo um pouco do tema da peça. Quase, praticamente uma metalinguagem da peça, porque eles passaram certamente por histórias próximas. Algum deles já contou para você alguma coisa em relação a eles próprios? Muito, como a Lorna teve aqui conosco que falou? Todos. Sim. Todos passam por muito sufoco, porque é isso, alguns porque os pais não aceitaram, alguns porque foram expulsos, alguns que... A maioria das mães são idolatradas porque... engraçado, né? Porque eles falam de mães muito bacanas com eles. Então, na verdade, é a vida fora, no caso deles, eles cantam na noite, eles fazem dublagem, eles, sabe, tem o Clube OK, a Turma OK. Você já foi lá na Turma OK? No centro da cidade? Não. Cara, não, eu nunca fui. Todo mundo tinha que conhecer a Turma OK. É porque é bom divulgar, bom divulgar. Eles se encontram e conversam e fazem seus shows. É maravilhoso, é maravilhoso. Sim. Olha, a André colocou aqui, tem que ensinar os filhos, alunos, o respeito pelo próximo, que o direito de cada um acaba quando o do outro começa, fundamental, é uma questão realmente de educação, de valores, André, é perfeito, e nós vamos sempre fazendo essa mudança, que em passos de tartaruga, com trabalho formiguinha, através da arte, porque a arte ensina, tive aqui com o Márcio Azevedo, também com o Evar Rossano Filho, falamos sobre isso, que o movimento do mundo acontecendo pela arte, é fundamental, a informação, a educação, e você está ali com a voz para levar para essas pessoas que estão se descobrindo, ou que já se descobriram e passaram por momentos que tenham esse acolhimento, que hoje está mais fácil um pouco. O Márcio colocou aqui também, Márcio, obrigada, ele colocou, olha, vamos ter um artista de 80 anos agora nessa temporada, que é a 9ª temporada, 60 de carreira, vivida na Alemanha. Então, imagine o que esse artista não passou, as quebras de paradigmas e toda uma situação que ele teve que enfrentar para poder estar ali 80 anos. Você consegue imaginar essa pessoa, artista, que já é totalmente difícil a carreira, nós sabemos as dificuldades, o glamour sim, mas as dificuldades, e esse artista levar num momento que nós sabemos que não é fácil. Hoje já ainda é difícil, você imagina anos atrás. Como receber não receber esse artista com honra ao mérito de tudo que ele faz. É verdade, com honra ao mérito de tudo que ele faz. Olha, entrou aqui Lorna Washington, nossa querida, que maravilha ver você aqui. Falamos de você, a Rosane distribuiu elogios aqui para você, entre outros profissionais. Amo demais. A Lorna sabe que eu amo. Maravilhosa. Demais. Aliás, ela tem... vou fazer uma brincadeira. Ela tem uma vizinha que faz um bolo. Favor. Meu Deus do céu. Não é não, Lorna? Ó, Lorna, na estreia teremos bolo, é isso? Então, Lorna, vamos aí já, olha, fala com a vizinha para comemorar na estreia, teremos esse bolo. Divinamente bem. A Lorna fala francês, fala inglês. A Lorna é uma coisa, ela é uma coisa. Sim. Olha, o pessoal está colocando aqui aquilo que a gente falou, da preocupação que a mãe tem do filho sofrer. E também agora um pouco melhorada a situação. Tanto é que o Márcio vai fazer agora uma série de lives essa semana, que é De Volta ao Closet, que vai falar com o infectologista. A gente vai falar disso também no final para lembrar o pessoal, falar o canal direitinho, depois ele até escreve aqui para mim. Mas é super importante falarmos também da questão da época do passado, em relação ao HIV, como isso foi recebido também, e como é tratado hoje ainda, né, com um certo tabu, mas se imagine naquela época, você que fez então esses dois paralelos, como a mãe de Cazuza lá atrás, e agora com esse monólogo, vindo de vários também monólogos que já não são fáceis, nós sabemos como é fazer um monólogo, e com tamanha intensidade de emoção, como você fala sobre essa parte agora, atualmente, da questão do portador do vírus do HIV, como isso é tratado ali, com esse acolhimento, com essas mães também, porque imagino que alguns até procurem vocês ali também, né? Para serem acolhidos nesse sentido. Não, nesse sentido aí não. Pouco se fala
sobre HIV, Aham, apesar de nós falarmos sim, na peça. Mas pouco se sim, fala assim com a exato. gente, dificilmente. Eles falam muito mais da relação com as mães do que propriamente do HIV, que a gente cita no espetáculo. Me Sim, parece, eu andei lendo, que o HIV tem voltado muito com idosos e muito com mulheres. exato. Muito com mulheres, porque os maridos, né? É, aquela situação que nós Que nós sabemos, né, Rosane? sabemos, né? Aquela Então, situação e é possível que se dissimulada, que, fala, aliás, isso sem dizer, Rose, que o governo ele está cortando várias coisas relativas a cuidados, à saúde, a remédios, a movimentos no sentido da AIDS, de cuidar das pessoas, né? e a prevenção, né? E a prevenção, que é... O Cláudio, por exemplo, é do movimento Andréia Me Ajuda. Eu coloco aqui Cláudio Parada, porque foi com ele que eu fiz que eu fui a Parada Gay. Mas a Andréia vai nos ajudar aqui. Ele é uma pessoa que faz um movimento de muito curso, de muita conversa, muita palestra sobre o mundo LGBTQI+, QIA+. E é preciso se esclarecer isso, né? A gente precisa ter muito claro, nós, que não só as pessoas que estão envolvidas, que possam pegar a doença, que possam ter a doença, a gente também, Sim. Nós que não estamos vivendo isso, nós também temos que estar juntos, procurando saber de que forma a gente pode movimentar no sentido do governo não atrapalhar o que já tinha sido conquistado. Olha, ela colocou aqui, André, Grupo Arco-Íris é o Cláudio Nascimento. Isso. Ele é uma pessoa que manda muito material, e é uma pessoa interessante para você conversar e falar Sim. uma live Olha, sobre Márcio, isso. Nossa, Márcio! o Márcio, ele colocou aqui a pergunta e eu queria fazer antes, porque parece que ele passou aí uma transmissão de pensamentos. Eu ia falar, você é mãe de 3 filhos, né, até onde eu sei que é Cauê, Daniel e Yuri. Você é totalmente acolhida aí, e mãe apegada aos seus filhos, como ele colocou, e netos agora. Como é todas as noites enterrar um filho? Meu Deus, essa pergunta é fortíssima, intensa como Márcia Azevedo. Então, graças a Deus isso não aconteceu, nem irá acontecer comigo, porque Deus é Pai, mas acontece com muita gente, e eu, quando faço, eu sempre soube, eu me visto mesmo de major. Eu sou aquele personagem e eu sou aquela mulher que perde um filho toda noite. E isso é muito doloroso. E eu falo com essas mães. Quando eu falo ali, eu falo com essas mães. Eu falo com essas mães que perderam, com as mães que podem perder, com as mães que não cuidam, que não acolhem, que talvez por isso possam perder. Exato. Porque eu não posso imaginar essa dor, Rose, eu não posso imaginar essa dor. E naquele momento, eu me arrepio quando eu falo, naquele momento, é essa sensação que eu tenho, mas sem razão, é a perda daquele filho todas as noites quando eu estou no palco. E eu acho que é isso que a plateia entende, o filho entende, e é por isso que é tão emocionante, porque realmente eu acredito naquilo que eu estou fazendo, eu acredito naquilo que eu estou falando, e é como se aquele grito saísse da garganta de uma mãe que realmente perdeu um filho. Então, eu acho que isso vai para a plateia como tem que ir. Porque essa a minha intenção. É perceptível essa dor e a força dessa mãe, em nome de todas que estão ali, de todas que foram entrevistadas. E eu queria saber como foi isso no início para você, quando o Márcio chegou com o texto, com as 92 entrevistas que ele fez, que ele cultivou isso ali para poder retratar isso. O Márcio já chegou com o texto pronto.
Posso mandar um texto? Sim, Mandaram por mas... e-mail. Aham, Posso mandar? Eu falei, pode, manda. Eu li. E foi assim, imediato. uhum, Na mesma hora eu falei, quero fazer. Não sabia o que tinha por trás perfeito. daquilo, se tinha patrocínio, se não tinha. Quero fazer. E Aham, aí comprei a briga junto com ele, porque não tinha patrocínio. Assim como não tem agora. A gente está fazendo agora porque a gente sabe da importância de fazer. A gente está indo. sim, A gente não vai ganhar dinheiro fazendo isso agora, eu acho. Sabe? Assim, eu tenho muito perto da certeza de que não é esse nesse momento não vai ser assim. Porque a gente sim. tem que fazer. Você sabe quando uma coisa se torna meio que uma missão? Como se você tivesse Mas é uma recebido. missão. É uma missão, Rosane, é uma missão de utilidade pública, e como tudo que leva informação e salva pessoas, não tem incentivo, né? É. Não tem o patrocínio. Tem sim pessoas de almas envolvidas para salvar outras. E isso, quem assiste a peça, se assiste mais de uma vez, consegue perceber isso de uma forma ali. Você fica em dúvida. Eu fiquei emocionadíssima quando eu assisti a peça, e você fica entre aquela serenidade do acolhimento. E ninguém sai dali julgando mais nada. É impossível sair dali. Não, eu não entendo como pode se sair. Quem não foi acolhido realmente deve cair em prantos. Não tem outra saída ali do que sair dessa forma, né? Ó, que cena você prefere, segundo a que o Márcio está perguntando, do Hospital da Mãe, do Mamãe Cor-de-Rosa, ou A Briga com Deus? Qual cena você prefere? O Então, Márcio aqui está te Márcio, é perguntando da complicado, cena. porque o hospital se liga logo à mamãe cor-de-rosa que briga com Deus. Para mim, É uma, para mim é não tem é essa uma coisa que é ruptura, né? misturadinha, porque eu acho a cena do hospital fantástica. A briga com Deus também, mas a cena do hospital, porra, é um cair em si, né? É um dizer, meu Deus, por que eu demorei tanto para enxergar isso? O óbvio, Então, né? Como ali se naquele fosse, né? momento é o grande momento dela, né? Dela entender tudo aquilo. E eu acho que a Sim, cena do hospital talvez seja mais. Qual o depoimento mais é, emocionante eu já presenciei? é. É, eu acho que foi daquela mãe que voltou a falar com a filha, que chorava copiosamente. E deu tempo, né, Rosane? E deu tempo de falar com a filha, Olha que que é um bom. resgate que deve ser maravilhoso, porque quantos não têm essa oportunidade? Foi. Então, assim, você realmente, a emoção é imensurável, né? Ó, sou do hip hop, a cultura do hip hop tem por objetivo principal salvar vidas também. Parabéns, parabéns, Cíntia, é Parabéns isso mesmo. mesmo. E tem que levar. Exatamente, a Andrea colocou aqui, essa peça tem que ser levada a todo o país, não sabe do conteúdo fundamental para uma relação de respeito e amor na base da sociedade e da família. Perfeito, André, isso aí. E, aliás, é uma situação que eu vejo ali, a questão do julgamento, que nós vimos na rua, e esse acolhimento que a peça dá, que é, assim, como se diz, paradoxo que tem que ser lembrado a todo momento. Porque o julgamento lá fora, ele já vai ter. Ele não pode ter dentro de casa o julgamento, né? A pessoa não pode, digo ele ou ela, tem que ser acolhido. E talvez as mães não sejam criadas, principalmente de uma geração nossa, anterior. Hoje não. Assistindo uma peça sua, a mulher desperta, como essa que você falou, que a mãe abraçou a causa e depois veio o pai, etc. Mas e aquelas que não foram criadas dessa forma, e que tudo era visto como uma aberração, e que ela tinha a obrigação de salvar aquele lar, o filho era culpa dela, aquela questão de se culpabilizar a mulher, olha, é seu filho, né? É assim que se falava no passado. Então, eu penso que trazer essa informação para quem está se formando, no intuito de se preservar, não só quem realmente faz parte do mundo LGBTQIA+, mas também as pessoas que devem respeitar isso. Então, é uma linguagem que tem que ser universal. Por isso que a Andrea colocou aqui da importância dela ser levada para todos os países, realmente, dessa luta, para se tornar uma linguagem universal. Teve uma pessoa que assistiu, que era de outra cidade, e que, quando acabou, falou: eu estou vendo tudo de outra maneira, meu Deus, o que eu fazia?
de agora em diante eu vou ter que olhar de outra forma. Eu estou olhando de outra forma. Não posso mais pensar da maneira que eu pensava. Sabe, isso também é ruim. Isso também é maravilhoso, você Sim. fazer uma pessoa rever, né? Rose, o Rodrigo Ô, fez Márcio, uma vou fazer pessoa... agora, ó, Rodrigo. Rodrigo Lima, que é da Orion Produções, também produz filmes, e ele fez uma pergunta seguinte: quanto tempo você demora, como é representar, viver essa mãe, e quanto tempo você demora a sair dessa personagem? Acho que foi mais ou Olha, menos isso que ele eu perguntou. saí da personagem... Você nem sai Eu completamente, né? saio da Você nem sai. personagem, mas não saio da emoção da personagem. Eu levo um tempo. Eu preciso ir para o camarim, Entendi. beber uma água, respirar, voltar à minha calma interior, porque eu fico muito, muito emocionada. O personagem vai e fico eu ali, sabe? Pedindo socorro. Sim, você fica Água, pelo naquela amor de emoção Deus, que é sabe? Me dá impossível, né? água, pelo amor de Deus. Sim. Mas eu fico... E a Andrea está falando, Andrea tá falando aqui uma coisa muito interessante, que vocês estão indo para a 9ª temporada, e que sempre há casos novos. Imagina que diariamente, inclusive, Muito, se fosse o caso de muito. atualizar essa peça, né? E sempre há, infelizmente, também uma história para se atualizar, uma história de drama, de perdas, de aconchego, de compreensão posterior. E a pergunta agora, tem pais que te procuram ali? Porque a peça fala das mães. A gente sabe que essa apologia é mais que merecida a esse amor incondicional da mãe, dessa luta materna, mas também, eu imagino que tenham Comigo, assistido não. ali pais. Comigo, não. Não. Com o Márcio, já procuraram. Uhum. Os pais, eu acho que os pais são Entendi. mais envergonhados para falar no assunto. Eles Culturalmente não também, sabem né? muito como lidar e querem lidar. Então, o Márcio, por exemplo, teve um pai que deu muitos passos depois de conversar com ele. Mandou Sim. mensagem e tal, eles conversaram. Porque não tem informação, é o reflexo também, né? O reflexo dessa educação tirana e enraizada que o patriarcado impõe, que o homem tem que ser másculo por isso, que a mulher tem que ser adequada e se encaixar no padrão. E aí, como lidar com isso? Um pai que não sabe lidar com aquela realidade. Ele também, tendo essa boa intenção de buscar, já é meio caminho andado, né? Tipo, buscar o máximo para poder agilizar otimizar esse tempo, porque às vezes perde-se tanto tempo com a crítica, com o julgamento, e aí um deles vão embora, né? Um deles vai acabar se indo, ou o filho, ou a mãe, ou o pai, e aquilo não fica resolvido. É uma pena. Então é importante otimizar, né? O apoio da família, a Suzy Ribel aqui falou, é fundamental, de pessoas como Rosane Goffman mostra nos palcos. Realmente, a gente está falando da educação, da prevenção, né? Olha, aqui o Márcio, na noite de estreia, você foi aplaudida de pé por 2 minutos no meio da peça, não foi no final. Você imagina viver aquele momento no teatro? Você imaginava? Desculpa. Não, dessa forma não. Não imaginava, não. Na verdade, eu saía muito surpresa, principalmente na primeira temporada. Eu saía muito surpresa, porque eu era recebida lá embaixo, quando eu descia o Dulcina, com aplausos sempre, e eu tinha vergonha, um pouco de vergonha, engraçado isso, né? Eu me sentia meio envergonhada com aquilo. Mas é muito legal, óbvio que é muito legal você ser recebida, ser acolhida também, com tanto carinho pelo público, né? Eu gostaria muito, sabe, Rose, que fosse mais mães. Que as pessoas pudessem levar mães que não estão querendo assumir seus filhos, acolher seus filhos, sabe? Pais. Porque eu acho que se a gente conseguisse levar essas pessoas, ia ser muito, muito, muito emocionante. Sim. E aqui a Andrea até colocou que teve um rapaz que levou o pai homofóbico, né, para assistir junto com ele, saindo da peça. Esse pai pediu perdão a ele. Olha a situação de resgate, a responsabilidade como diz, da senhora Rosana Goffman, do senhor Márcio Azevedo, da senhora Andréa na vida dessas pessoas e de toda uma equipe ali, porque né, sabemos que não se faz o teatro sozinho, e de todo mundo, e das mães que também se permitiram
serem entrevistadas. Eu penso que até para falar sobre isso, no momento crítico que a gente passa hoje, como era na época da primeira temporada lá atrás, que não era tão diferente, o Márcio tenha tido, tenha sido recebido por essas mães como se fosse um profissional para ouvi-las, uma psicóloga, um psicólogo, etc. Tipo, ninguém me perguntou nada disso até hoje. Como assim? Para que será que ele quer realmente? Será que é para o bem? Porque as pessoas já ficam tão, assim, que tudo é tão para se taxar, para se rotular, que quando aparece alguém para ouvir você e ouvir a sua história, né, isso é lindo e tem que ser mostrado. A Lorna, eu acho, colocou aqui, olha, a peça é uma porrada no estômago, realmente. E se você assistir todos os dias, ela traz uma mensagem diferenciada. O Bruno colocou aqui alguma declaração que, ó, meu pai, ele colocou a declaração, meu irmão assistiram super de boa, e foi super de boa, graças a Deus. Meu pai falou que me ama independentemente de qualquer coisa e que eu poderia contar com meus irmãos e com ele. Olha, lindo esse relato, e quiçá fossem todos assim, né? Que a peça levasse, e essa utopia de um dia se falar assim, peraí, tinha que ter uma peça para mostrar isso, né? Tão óbvio hoje. Então, olha o sonho, né? De lá na frente, os bisnetos, e falar assim, peraí, tinha que ter uma peça para se pedir respeito para isso, né? Que chegue isso. Olha, aqui o Márcio colocou do aplauso em pé por 12 minutos. Olha, eu imagino a emoção, Rosane, porque você é pura emoção naquele palco, você transcende essas mães, assim, essas almas de 92 mães ali entrevistadas e mais milhões que foram ali assistir, que não tiveram oportunidade também. E é muito importante essa divulgação, apesar das questões que a gente sabe que engessam um pouco, a mídia às vezes tem a que fala muito, tem aquela que, não vamos falar sobre isso, como se fosse mudar a realidade, né? E a Andrea está aqui perguntando para ela se ela assistiu a peça. E realmente é emocionante você ver. Olha aqui, a mãe do Betinho foi a mais emocionante. Eu durmo todos os dias abraçada com medo e acordo todos os dias abraçada com a esperança. Ai, que lindo isso. Isso é realmente uma mãe que se reconstrói. Você consegue ver essa transformação, Rosane, ali da mãe que se reinventou, dessas histórias todas colocadas ali no texto do Márcio? Todas elas se... Para salvar esse filho, há aquelas que matam o filho, né? As que matam, as que mandam matar. Mas essas são as histórias que o Márcio conta antes, né, de um relatório. Sim. Mas as mães que passam pela peça, elas vão se reinventando, elas vão se descobrindo e criando novas situações. Se você entrar no Mães pela Diversidade, você vai ver histórias maravilhosas também. Eu fiz lives com as Mães pela Diversidade e, cara, Muito que legal. mães, cara, que maravilha aquelas mães, sabe? Mães que começaram estranhamente em relação aos seus filhos, que foram se tornando leoas e que agora não chega perto, sabe? Que eu te chuto o saco. E estão pela causa. E estão pela missão também, não só mais pelos filhos delas, né? Já estão abraçando a missão. Eu sou uma mãe pela diversidade quando eu faço a Maju Gonçalo. Eu me sinto uma daquelas mães. É como se eu fizesse parte daquilo. E eu me sinto fazendo parte daquilo. Quando eu faço a peça, na medida em que eu estou em cartaz com uma peça dessa, eu sou uma mãe pela diversidade. Porque se eu não for, se eu não acreditar nisso, a peça não funciona. Então, eu sou uma mãe pela diversidade. E tem que se personificar com muito clamor, como diz, muito clamor público para isso. E você consegue isso de uma forma intensa, para quem for lá assistir, não tem como sair sem entender uma ou mais mensagens lindas ali e emocionantes daquelas mães vividas ali por você, pela jornalista ali, Maju Gonçalo. Foi muito emocionante ter na plateia a mãe da coronhada no Uber no dia seguinte do fatídico ocorrido. Fala um pouquinho sobre isso. Então, não sei se vocês lembram, mas foi notícia, o rapaz que estava com o namorado e estava no Uber com a mãe, pegando um Uber com a mãe. Eu não me lembro exatamente se foi antes ou na saída do carro.
o motorista, puto, porque os dois estavam abraçados, dando um beijinho, selinho, deu uma coronhada no garoto. E, enfim, isso veio à tona, virou notícia e tal. E essa mãe foi nos assistir no dia seguinte e nós colocamos a história dela como uma das histórias contadas durante o espetáculo. Aliás, a gente, volta e meia, a gente faz isso. Se acontece alguma coisa relacionada a essa violência, a esse tipo de coisa, a gente coloca no espetáculo. Para falar, né? Para chamar atenção, para nós chamarmos a atenção também, né? E não só disso, né? Houve uma vez que a Cacau Protásio estava fazendo, não sei o que era, acho que era um bombeiro, estava vestida de bombeiro, e num filme, e aí começaram a internet, as pessoas malhando, falando, e a gente também falou dela, porque foi uma coisa que virou notícia e que era importante falar. Enfim, gorda de bombeiro, uma coisa assim, sabe? Sim. E aí a gente falou também, a gente aproveita os fatos para martelar em cima deles, porque é importante que a gente fale. Sim, e tem que falar, né? Você que saiu, Rosane, para fazer até um paradoxozinho da sua carreira, você já tinha feito pelo menos 2 ou 3 monólogos. A diferença desse, que você se entrega mais a uma plateia diferenciada também, que você sabe que está ali e que vai mudar a vida daquelas pessoas. Você sente essa diferença de outros monólogos que você tenha feito? Total. Você entrega com a plateia. Não, sabe o que é? Eu me sinto artista na minha mais perfeita forma. Porque, para mim, o artista tem que ser transformador, tem que ser questionador, tem que fazer tudo o que for possível para melhorar a sociedade em que ele vive. E enquanto eu estou em cena fazendo Eu Sempre Soube, eu me sinto uma artista completa. Sabe? Eu não sei dançar e não sei cantar. Eu não sou atriz que consegue aquela completa que faz tudo, não. Eu me sinto uma atriz completa que participa da sociedade em que vive. E, para mim, o artista é isso, tem que ser isso. Quando você tem essa longa carreira, e eu vou fazendo os paralelos, como eu te falei, porque a gente se empolgou e a peça ela é envolvente, eu não tenho nem como agora, mas voltar e falar, porque assim o tema chama para que a gente fale da peça e do tema. Então, mas assim, quando você fez lá atrás o Despertar da Primavera, que depois virou o Pessoal do Despertar, você imaginava naquela época, que é 79, talvez, por ali, a emoção, fazendo um paralelo da Rosane daquela época, da Rosane agora, com essa missão, diferenciada. Eu sentia que eu tinha uma missão enquanto artista. Aquela época, Eu Sempre Soube, me levou de volta àquela época. Porque no começo da minha carreira eu tinha toda uma proposta de mudar o mundo, de revolucionar as coisas. O Despertar da Primavera foi a primeira montagem que houve no Brasil, foi a nossa. Ela foi proibida, censurada durante anos, porque falava da descoberta da sexualidade, a menina engravidava e morria por causa de um aborto. Você imagina quanto tempo isso levou para a gente pudesse falar. Então, realmente, aquele momento era um momento em que eu me sentia artista de verdade. A minha proposta era essa para a vida inteira, mas aí eu começo a ter meus filhos e tal, e aí tem a televisão é importante fazer, aumenta a nossa visibilidade, é mais fácil, facilita a nossa vida financeira, e aí você faz uma novela, faz outra novela e tal, e meio que não dá para viver só daquela vontade, daquele ideal que eu tinha enquanto artista. Mas, quando eu chego agora aos 60 anos, agora eu tenho 63, mas quando eu chego agora aos 60 anos e consigo voltar a falar e sacudir as pessoas, nossa, eu me sinto com 18, quando eu acreditava que o artista tinha aquela função. Então, isso é fantástico. Você já começou quebrando paradigma lá de trás, numa ditadura, numa situação de censura, e hoje existe uma censura velada para alguns assuntos, como é o caso do tema da peça. Agora não é mais velada, né?
só não é chamada de censura, mas ela é censura. Perfeito, Imagina, é. cara. Ela está fazendo. Exatamente, tá uma questão escancarada, como se estivesse estimulando fatos e como se ignorá-los fosse mudar uma realidade que existe e tem que ser tratada como normal, né? Outra situação seria, por exemplo, o Márcio colocou até aqui, eu coloquei em destaque a pergunta dele. Rosane, se o Aguinaldo voltasse a Sinira numa novela nova, você referiria a personagem 30 anos depois? Claro, Sinira é um marco na minha vida na televisão. Não, Sinira me abre muitas portas, me abriu muitas portas, me fez ganhar respeito. Enfim, Sinira é um marco para mim. Claro que eu faria de novo. Sim. Já gorda, óbvio. Já coroa. E assim, eu mesma sempre fui fã, e assim, uma das personagens que pairavam e que falou de Rosane, impossível, não. Claro que tiveram outras personagens, mas você sabe que essa ficou ali na mente ficou até das hoje. pessoas. E isso é bom, exato, é muito bom para o seu trabalho, como você falou, da visibilidade e de ter essas missões, né? Que você, tendo a visibilidade, você consegue ter uma voz que ecoa muito mais alto, muito levando a mais pessoas. Então é fundamental você transitar dessa forma, né? Na linguagem televisiva, no teatro, que é a sua paixão. E eu queria saber, como professora, porque você tem a escola já também, quantos anos tem a sua escola? Uns 23 anos? 33, olha só, eu aqui perdi. No momento ela está paralisada por conta da pandemia. Claro. Mas a gente está voltando em breve. Eu acho que agora, em setembro, a gente está voltando. E você, como professora, claro que agora na pandemia não, mas já antes, você conseguia falar sobre isso, ou até utilizar textos para que abrisse a mente desses alunos? Sempre. Eu não consigo mexer com a arte sem mexer com o que eu acho importante que a arte mexa, entendeu? Eu não tenho como... É claro que nem todo mundo faz isso, na escola ela não tem esse servir, mas ela tem também. Se utiliza. Também. Se utiliza. Também é uma forma de abrir a mente, certeza, de clarear, sobre as de ver um coisas, cenário. O papel do artista. Sim, e até se soltarem, né? Isso. Porque em casa pode ser que tenham esses problemas, e ali é uma forma, como o Márcio falou, que ele teve uma mãe que passou aí 109 áudios para ele, e assim, que é aquilo que eu falei, ninguém ouve, só rotulam, julgam. Então, quando alguém vai ouvir, e você, por exemplo, recebendo os alunos, fazendo o que seja um exercício, um texto, e a pessoa dando aquele despertar, começa a ser visto de outra forma em casa, em todo lugar que ele vai. Olha, o Eval Rossano... Eu tenho uma história muito recente. Por favor, fale. De uma menina trans agora, que entrou na minha escola, ainda menino, e se descobriu no teatro. Não que ela queira ser atriz, ela não é, ela diz que não é a ideia dela, mas ela disse para a mãe que foi no teatro, foi ali naquele lugar, o acolhimento, e ela não se sentiu rejeitada pela primeira vez. Todo mundo respeitava ela lá. E foi dali que ela conseguiu botar para fora, e hoje ela é uma menina trans, linda e feliz. Olha que coisa boa. Sim, acolhida pela família inteira. Hoje mesmo eu vi uma foto da família dela toda comemorando o aniversário da irmã, e ela de rosa linda, né? Sua faixinha rosa, sua roupinha maravilhosa, feliz da vida. Olha, o Eval Rossano Filho colocou aqui, ouvindo essas experiências, tenho certeza maior, que eu sempre soube, deve sair para o mundo inteiro. Verdade, é uma peça necessária, uma grande criação do Márcio Azevedo.
Olha, perfeito. É um depoimento ali, uma declaração que traduz a importância da peça, o quanto o Márcio foi feliz e é feliz todos os dias nas suas atualizações, na escolha da atriz que está interpretando, né, nessa sintonia que vocês têm, porque há de se ter isso também, né, Rosane? A sintonia do grupo, a sintonia da equipe voltada para esta missão, porque a Rosane, atriz, ele, diretor e autor, a Andréia na direção da produção, organizando e levando essa mensagem também, os artistas que vão participar, vestindo a camisa que já é, de alguma forma, deles, porque eles vivem essa história na pele, e nada melhor do que a sabedoria empírica para essas coisas, para essas questões e situações. Então, assim, eu acho que, acertadamente, Eval, você tem toda a razão, realmente ela tem que ir para o Chile, ela tem que ir para o mundo inteiro, porque é a linguagem universal, e cada vez tem que ser mais ecoada aí com as vozes dessas mães. Eu quero chamar a atenção, que a gente tem uma trilha sonora feita pelo Tauan, por favor. Tauan de Lorena, como é que é? Eu acho que é isso, né? Tauan de Lorena, acho que é de Lorena. André, bota aqui, gente, tá boa a coisa aqui, esquecendo. Mas eu acho que é o de Lorena. André salva aqui. André e Márcio, coloca aqui para a gente homenagear. Tauan. A trilha sonora é linda. Sempre com o Márcio junto. O Márcio ia dizendo o que ele queria, o Tauan ia fazendo e coube como uma luva. Eu entro em cena já muito emocionada, porque a música já me leva para um lugar que, ai meu Deus. Então a gente tem Aurélio de Simone na luz. Por favor, fale. Fale do pessoal da equipe, que é fundamental. Zé, qual é o sobrenome do Zé? Aquela coisa que eu chamo de borboleta, ele, o nosso cenógrafo. Que pessoa leve, que pessoa astral, que luz. Eu esqueci Andréia, José, pelo amor de Deus. O Zé, meu borboleta amado. Ela vai colocar aqui. Enfim, quem mais? Gabi, que faz a nossa arte. Juliana Caldas, que faz nossa divulgação. Quem é mau caráter? Sim, Juliana maravilhosa. E, aliás, sempre agradecer que ela me mandou o release, Juliana, muito obrigada, que fiz uma singela homenagem ali a você e a peça, ao Márcio, que eu pude enxugar ali para falar um pouquinho, sem também dar muito para as pessoas irem assistir, né, chamar o drama e a situação de importância que tem. Nosso cenógrafo, isso. Maravilhoso. Muito bom destacar. Maravilhoso. É importante destacar a presença dessas pessoas, porque é um todo, né? É uma situação que você tem que... É o que você falou, você já entra no palco, por conta da trilha sonora, já vem com... assim, já vai naquele ponto, né? E imagino que você, com a questão da televisão, o que você imagina daqui a pouco, o Eval Rossano Filho aí já falando de Chile e outros países, mas de fazer um streaming, uma situação televisiva ou filmes para se levar não só a peça, pessoalmente, eu quero dizer, mas transformar isso para se angariar aí um público maior, para a gente poder passar essa mensagem mais rápida, né? Isso seria maravilhoso, maravilhoso. Eu acho que... Eval, aí, ó, com você, contigo, falando para o Eval Rossano Filho, porque realmente é uma forma de levar a mensagem para muito mais lugares e com uma forma mais célere, né? Nós sabemos que pegar vocês ali, com tudo isso que já está, e transformar para poder chegar até o maior número de pessoas possível, é um ganho, né? Isso aí é de uma importância fundamental. O Márcio está escrevendo o filme. O Márcio está escrevendo o filme, baseado na peça. Perfeito. Que ele diz aqui que está ficando lindo. E deve estar ficando mesmo. A peça é linda. O Márcio escreve divinamente. A peça é linda, exatamente. O filme deve estar lindo. Olha, colocou aqui, ó, o filme está lindo. É isso aí, Márcio. Queria que você falasse sobre isso. Vou fazer... Isso, obrigada pela dica. Olha aqui, o filme está lindo. É isso, Márcia. A gente quer o filme justamente para alcançar o maior número de pessoas, porque, às vezes, nesse clique, nesse despertar, a vida muda para essas pessoas, para esses filhos, para essas mães, para esses pais. E é o que
é o que a Eliane colocou aqui. Na peça, na verdade, tem uma responsabilidade social maravilhosa, e eu, aqui, da minha forma humilde, coloco sempre que ela é de utilidade pública. Eu saí, na época eu fui ver a peça de vocês com o Francis Maia, que também é o diretor, e ele me convidou, e aí eu falei, Francis, isso tem que ser divulgado, essa peça é de utilidade pública, o espaço dado no início que me chamou muito a atenção para esses artistas que às vezes vivem à margem da arte, não são vistos, e são talentos incríveis. Então, assim, o Márcio também foi muito feliz nessa oportunidade para esse pessoal, nessa escolha. Concordo com Né? você. E levar isso para um filme, para um streaming, assim, a Rosane entra ali, como você falou, não só da sonoplastia, mas já teve um personagem vivo, com aquela história linda antes de você, porque a grande maioria que entra antes ali de você tem uma história parecida de experiências, né? É verdade, tem muito a ver, tem tudo a ver Sim, com a peça, exato. tudo a ver. A Andrea está colocando aqui, Márcio Azevedo tem brilho próprio, realmente é uma estrela, é a mesmo. Como toda pessoa assim, tudo que faz luz na vida dos outros. No caso dele, no que ele escreve, é a sua eloquência, seu talento para o mundo. O Márcio já tem essa característica, porque ele já escreveu de suicídio, ele escreve de outras questões, de saúde pública e de utilidade pública, como eu sempre falo, mas esse tema, ele realmente mexe e traz à tona, tira, descortina uma série de coisas. E nós vimos aí, não é só aquela situação dos movimentos segregados, que as pessoas tentam rotular e colocar como se aquilo fosse a margem. Ah, não, aquilo não está ali, né? Eu não quero enxergar. Não, a peça traz para a sua realidade, para a sua casa. Independente de você ter ou não alguém LGBTQIA+, e muitos mais que vierem, como você bem colocou, você tem o dever de dar educação para os seus filhos com esse contexto, com essa conotação que a peça traz. Você, como professora, que ama, porque você começou a ser atriz, junto praticamente, já começou a dar aulas. Ali, um tempo depois abriu a escola, mas dar aulas você já via isso como uma situação. Já te perguntei na sua escola, mas a época, vislumbrar falar isso, a época que você começou, com os seus alunos, ainda de forma preventiva, era um tabu muito grande, né, Rosana? Na escola, não. Aquela Na época. minha escola, não. Na sua, não. Não. Não, na sua, mas Já quando no você dava mundo, aula, no você dava mundo aula era e antes. continua sendo, né? Sim, e continua sendo, exato, continua sendo. Ó, Juliane Carlos Debeste, ela colocou aqui, o pessoal falando muito. Você encontrou algumas das 92 que deram entrevista para o Márcio, das 92 mães? Algumas delas foram Encontrei, posteriormente Márcia? Eu lá? acho que eu não encontrei, não. Eu acho que eu não encontrei elas pessoalmente, Sim, não. Eu talvez tenha ouvido sim. alguma entrevista que o Márcio me mandou, mas eu acho que ver mesmo, Sim. não. Olha, ele está colocando aqui a pergunta, até para a gente falar um pouquinho da Rosane, da trajetória, para chegar a essa mulher aí que muda vidas, né, com toda essa peça, com essa construção maravilhosa de todos. Você fez tablado lá atrás. Aí veio com esse despertar da primavera, que veio o pessoal no despertar com outras pessoas. Eu falo só pelos nossos seguidores, que veio ali Miguel Falabella, Maria Padilha, Zezé Polessa, sei lá, Daniel Dantas, e alguns se eu tenho esquecido, se eu tiver esquecido de alguém, você me corrija. E todos deram muito certo no sentido de levar as suas mensagens nas suas carreiras, nas suas profissões. E você, depois, como atriz e como professora, também deu aula, sei lá, Cláudia Rodrigues, eu me lembro que você chegou a dar, e outros nomes tão importantes quanto. Essa análise do que você estava lá atrás, né, do tablado, etc., ele perguntou se você fez, fala dessa época, como foi essa escola tablado, o pessoal do Despertar com essas pessoas que deram certo e até esse transcorrer dessa sua carreira, assim, para você falar um pouquinho das dificuldades e das alegrias, vamos dizer assim. Na verdade, Rose, sempre foi tão prazeroso para mim, sabe, fazer teatro. Claro que teve muita dificuldade, é claro que teve. A maioria dos meus amigos lá do tablado moravam próximo e eu pegava ônibus para vir para Tijuca, era o 410, o 409, eu andava o Rio de Janeiro inteiro de ônibus, às vezes tarde, às vezes nos ensaios eu ainda
Você fez o que o Márcio perguntou? Rosane, você fez tablado? Fiz tablado. E Tablado, fui aluna da exato, Luíse foi o primeiro. Cardoso, maravilhosa, e depois Olha da que própria honra Maria Clara Machado. também. Lá eu já fiz uma peça, saí para fazer meu primeiro infantil, que quem dirigiu foi o Wolf Maia, junto com a Luíse Cardoso, e daí continuou. Assim, eu só tenho lembranças boas. Claro que tem uma ou outra pessoa desagradável, claro que tem uma ou outra situação Sim, desagradável, mas era tão fascinante para mim, porque eu acho que eu já nasci assim, entendeu? Já nasci querendo isso. Então, assim, eu não consigo sim, falar de nada que tenha sido muito difícil. Porque tudo era em prol da sim. coisa que eu mais amava fazer. Então, tudo E a valeu a arte, né? pena, sabe? Quando você fez êxtase com o Valci Carrasco, eu acho que é o texto, É. né? Tinha também um peso nesse sentido de modificação do social. Era Lá, uma lógico, bem peça menos. sobre drogadição, né? Era o Exato. filho dela e o amigo que viviam lá num apartamento e se drogavam muito e faziam coisas barra pesada para conseguir a droga. E essa mãe vai lá e, enfim, o filho pede Sim, para ela ir, porque é aniversário dele, na verdade, ele quer tomar dinheiro para comprar droga. Foi uma peça muito, muito pesada. Essa aí a gente fez viajando pela rede estadual, a gente fez para a prefeitura, a gente viajou, fez em colégio, fizemos o Sesc, a gente fez o circuito Sesc todo no Rio de Janeiro. E era eu, Caco Ciocler e Daniel de Oliveira. Daniel de Oliveira, nessa época, fez um teste para fazer Cazuza. Ele era meu filho na que peça. maravilha, E ele foi fazer Cazuza, ganhou o papel que para maravilha. fazer o filme. Foi muito importante ter feito essa peça do Valsir. Valsir ganhou o prêmio de melhor autor exatamente por conta da peça que eu produzi junto com mais duas pessoas. Foi muito, 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 muito legal. Sim. Depois, fazendo um paralelo de Somos Irmãs, que tinha também direção de Ney Matogrosso, salvo engano, que também foi um texto denso, etc. E um paralelo da Roseli de Chocolate com Pimenta, aquela figura alegre, que também, porque você tem uma densidade própria sua, a intensidade de que vem de dentro, né, dos grandes artistas. E o humor, aquela pitada ali, também falava muito de você. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre Somos Irmãs, e depois de um Então, desses Somos personagens. Irmãs. Meu personagem era até bem pequeno, mas eu assistia Somos Irmãs todos os dias e eu chorava todos os dias no final. Porque tinha uma cena feita por Nissete Bruno e Sueli Franco que era uma coisa absurda de emoção. Todos que iam, os artistas que iam e que depois iam falar com a gente, ficavam séculos chorando na coxia. Quem dirigiu foi Sininha de Paula e Ney Matogrosso. E eu acho que foi uma das peças mais importantes dos últimos anos no Brasil, porque é uma obra-prima. Era uma obra-prima. Falava da vida de Linda e de Dircinha Batista, né? Dois ícones da rádio nacional, e que acabam caindo em desgraça depois, né? Assim, na empolgação da grana, de comprar muitos carros. Enfim, Dircinha ainda estava viva quando a gente começou a fazer. Tinha um cantor chamado Zé Ricardo, que foi quem deu todo o material para a autora, que morreu há alguns anos atrás. Gente boníssima, que teve a sorte de escrever Somos Irmãs, que para mim é um ícone do teatro. Roseli é também outra coisa, outro personagem entregue por Valcir Carrasco, aí absolutamente diferente daquele personagem daquela mãe que segura aquela onda. Roseli é engraçada, né? Metida. Ela acha que manda. E tinha um bordão, né? Eu sou muito eficiente. Sim. E é isso. Era muito bom fazer. Chocolate com Pimenta também foi um bom trabalho, um trabalho muito importante para mim. Também bem significativo. Sim. E na Dona do Pedaço, que também você fez um
personagem sempre... É assim, os personagens que você faz são marcantes para as mentes, né? Ali da Dona do Pedaço, com a Juliana Paz, etc., você também tinha um personagem que fazia ali... Não tinha como ver e não querer ver a sua personagem no momento da novela ali. Pedia, né? Faltava se você não aparecesse. E foi bom fazer também. Imagina como você falou, né? Para o artista, essa grandiosidade de se fazer tudo bom. Mas a gente pergunta para os seguidores entenderem a emoção que você teve fazendo a Olha, eu vou televisão te falar uma e como podia coisa. levar para lá, né? Se tem uma coisa na minha carreira que eu agradeço muito, eu sempre tive uma relação muito bacana com todos os meus colegas. Eu sempre fui tratada com muito carinho, com muito respeito. Mesmo aqueles que eram considerados grandes estrelas, enfim, sempre tiveram uma relação de muito respeito comigo. Eles sempre respeitaram a atriz que eu sou e sempre me deram muito carinho. Que aconteceu, por exemplo, com Juliana Paz, na Dona do Pedaço. Juliana foi me assistir, eu sempre soube, chorou loucamente, e era muito bom fazer a novela com ela. Juliana gravava milhares de cenas por dia, 2 filhos pequenos, muita coisa para decorar, e ela nunca estava de mau humor. Ela nunca estava zangada. O bom humor é fundamental. Aí vem Gianecchini, querido Gianecchini. Duio Bota, que fez o Mordomo, que matou a menina, também meu amigo do coração. Então, assim, eu não tenho o que falar, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito bem tratada por todos os meus colegas, graças a Deus. Sim. E assim, você também tem a sua irmã atriz. Como foi esse nascimento na casa de vocês? O despertar para a arte? Começou assim, comigo. Né? Começou comigo. A gente tinha uma avó deslumbrante, que era pintora, mas que tinha como coisa principal na vida dela o meu avô. Então, ela pintava em casa, ela viajava e pintava na viagem, ela pintava, ele adorava, mas ela era a esposa dele. Ela teria sido uma artista, eu acho que bem importante, caso isso tivesse sido tão importante para ela. Mas era o único artista que a gente tinha na família. Até que eu cheguei como artista, a Beth fez umas aulinhas comigo quando era pequenininha, e entrou para o tablado depois, seguiu, né? Seguiu lá o caminho dela. Sim, sim. Vocês têm caminhos todos, ambos próximos, diferenciados, mas não tem como não falar dessa situação artística na veia, né, Rosane? Não tem como. Olha, o Gran Magno colocou aqui, Rosane, Magno aqui, que saudade de você. Obrigado por tudo, que Deus te abençoe e proteja sempre, pelo que você faz e representa, por assistir e acompanhar atrizes como você, que estão cursando a Cal, ou seja, por ter você como referência, é que ele decidiu seguir o teatro. Olha que luz, né? Que exemplo. Querido Magno, querido. Eu amava Sinira de Tieta, aqui o pessoal, ele colocando que gostava muito. Quem não gostava de Sinira e quem não gosta de Rosane, né? Agora, em relação a você, agora, voltando às atividades culturais, a gente tem um sonho, todo mundo aqui, eu sempre falo, o Márcio que esteve aqui, Eva Rostando Filho também, que a arte nos salva, e paradoxalmente é a que tem menos incentivo, né? Todo mundo que está em casa hoje, está vendo aqui a live, está vendo filme, está vendo streaming, uma novela, e a gente sente falta desse incentivo para essa dificuldade que é levar a arte como vocês estão fazendo, sem a patrocínio, por missão. Qual o sonho do pós-normal agora, de pandemia, voltando à situação da Rosane? O que você pensa a um curto, médio prazo, você, com essa peça girar o Brasil, sair pelo mundo, também ter o streaming, ou levar para o Chile e para o mundo essa peça? O que você pensa? Então, de imediato? eu me sentia muito abençoada durante esses 2 anos que nós paramos, porque eu não parei de trabalhar, graças a Deus. E sempre com muito cuidado, as pessoas cumprindo os protocolos. E agora, em setembro, vão ser lançadas 2 coisas que eu fiz, que foi um filme da Netflix com a Clara Castanho,
que, caramba, eu chamo de diário, Confissões de uma Garota ou Menina Excluída, que é muito legal, da Thalita Rebouças, maravilhosa. E esse filme estreia. É o primeiro filme teen feito no Brasil pela Netflix. E eu fiz também um seriado que chama Central de Bicos, que tem Paulinho Gogó, Marisa Hort e Babu Santana no trio principal, mas que eu estou em todos os episódios com um personagem delicioso, uma mulher muito doida, e que também estreia na segunda semana de setembro, aí já no Multishow. Então, assim, essas coisas já estão prontas para acontecer. Eu espero que essa pandemia, de fato, melhore e para que a gente possa seguir adiante com a peça, porque a peça precisa dessa coisa presencial. Parece que eu vou fazer um filme em outubro. Eu fui convidada, ainda não oficialmente, também não posso falar dele agora. Por favor, depois você volta e fala dele. Em outubro. E aí é meio isso, assim, eu estou me mudando. Até o final do mês eu estou me mudando, porque compramos a nossa primeira casa. Eu morei de aluguel até então. Acabamos de comprar a nossa primeira casa. Agora, com 63 anos, eu vou me mudar para a minha primeira casa. E estamos em obra, acabando a obra, e agora eu também devo estar me mudando. E estou curtindo muito os meus 6 netos, né, meu amor? Eu tenho muito neto. Nossa! E essa avó aí fazendo essa missão com esses netos, eu imagino que você olhe para eles com um olhar diferenciado da mocinha, que você já era à frente do seu tempo, sempre foi, mas com um olhar diferenciado para esse acolhimento e necessidade de prevenção do respeito ao outro, né, Rosane? Para essas crianças serem diferentes, né? Graças a Deus, os meus netos estão sendo criados para ter a aceitação, a empatia e o respeito pelo próximo. Isso é fundamental. E torço para que eles se mantenham assim e que a gente... Eu sou muito louca por eles todos. Meus filhos, meus netos, meu marido, minha família. Você sempre expressa isso, inclusive nas redes sociais, com os filhos, com os netos, com o marido também. E isso é importante para o público sentir, né, essa questão familiar que você tanto prega ali também, dessa mãe acolhedora, eu acho fundamental. Um sonho da Rosane, não assim família, que você não tenha realizado ainda. Um sonho? Que não é uma coisa... A minha vida não é muito para sonhos para mim, eu sonho para os meus. Eu sonho para os meus, sabe? Eu sonho que os meus tenham... Que meus netos tenham um bom futuro, que o mundo seja... cantar, é verdade, André, eu sempre quis cantar. Mas eu acho que esse sonho, não sei se eu vou realizar, não, porque está difícil. Mas chama a Lorna e faz ali, começam as aulas ali com Lorna no início ali, para você se animando. Eu preciso botar meu telefone para carregar, que está acabando a bateria. O meu sonho é que os meus tenham encontrem um futuro melhor pela frente no mundo e que sejam felizes, porque eu só sou feliz quando eles estão felizes. Eu não consigo ser feliz quando qualquer um deles não esteja bem. Então, e nesse momento, saúde é um privilégio, né, Rosane? Saúde, vida. Eu quero felicidade, saúde, paz, harmonia. Claro que para o mundo, mas no meu sonhozinho particular, que os meus tenham muita paz e muita cabeça, enfim. Sim. Você falou no início de lugares, voltando um pouco, só para a gente poder falar um pouquinho mais da peça, de lugares que poderíamos
ir conhecermos, para poder valorizar um pouco mais essas histórias? Você falou de um dos lugares. Tem mais lugares que você recomendaria ali vivendo a personagem que chegou para você e que, por exemplo, a Lorna tem um trabalho lindo, distribuir quentinhas e ajudar outras pessoas, técnicas também, e que necessitam nessa pandemia. Tem, assim, alguma coisa que você queira fazer referência à situação do LGBTQIA+, Então, do próprio Cláudio Nascimento, que eu você não falou que tenho tem propriedade para isso. O que eu faço é o meu Entendi. trabalho enquanto atriz, mas eu Sim. sugiro que essas pessoas que representam, que têm essa representatividade pública, de acolhimento, de entendimento, de ajuda, essas devem ser ouvidas, sabe? Sim. A Andréa falou bem, as mães pela diversidade, mães que estão perdidas sem saber o que fazer, que procurem as mães pela diversidade, que tem quase que no Brasil inteiro. Entrem no site, entrem na página do Instagram, alguém vai procurar você para conversar com você. E existem 1000 projetos sendo realizados. Eu acho que, em termos de Rio de Janeiro, você tem que procurar o Cláudio Nascimento e dar voz a ele. Isso, assim, eu não me sinto nesse lugar de falar sobre essas coisas. Entendi. Que não seja aquilo que eu estou fazendo, entendeu? Mas acho que tem muita gente importante, boa, Muita e coisa com boa. intenções sérias no sentido de ajudar a comunidade LGBTQIA+. Sim. Bom, vamos falar da estreia, dia 14 de agosto, que vai ser no Teatro das Artes, ali no Shopping da Gávea. Vai ter a participação de Lorna Washington, vai voltar com a 9ª temporada. E, assim, uma história diferente, vamos dizer, com personagens públicos diferenciados, no momento também de reflexão para todos nós, que é uma viagem para dentro de si mesmos, e ainda mais com esse texto e com essa visão social, com essa missão, né, que você tem. A expectativa para essa estreia, porque é sempre um outro filho que nasce, né? É sempre apesar de ser a 9ª temporada, a expectativa de estar saindo, voltando, retomando as atividades culturais nesse momento tão peculiar para nós. Qual a expectativa da Rosane de coração, de alma? A minha expectativa é que o maior número de pessoas possa ouvir o que a gente tem a dizer, porque, na verdade, o nosso objetivo é esse. A gente precisa que a nossa voz seja ouvida, porque a nossa voz, ela meio que é a voz de muitas mães, sabe? É a voz de muita gente. Então, o que eu acho importante é que a gente possa se fazer ouvir, que a gente abra mais portas para que a gente possa dizer o que a gente tem que dizer em vários outros lugares, em várias outras cidades, em outros países, se for o caso, mas principalmente aqui no nosso Brasil, onde tanto se faz mal aos LGBTQIA+. Então, eu acho que é isso. Eu queria muito que a nossa voz fosse ouvida. E o que você acha? Não sei se tem isso, né, Márcio? Márcio, aproveita aí um tempinho, escreve para mim sobre a volta ao Closet e das pessoas que o canal que você vai fazer a entrevista essa semana, para a gente também falar aqui com o pessoal. Mas eu não sei se tem no Facebook do Eu Sempre Soube, aí já mais com a André, a questão de alguns depoimentos. Não seria interessante? Não sei a viabilidade disso para gravação, etc. Mas será que fosse uma self-tape da mãe gravando alguma coisa para se colocar e dar ainda mais movimento para o que a peça propõe? Aí Márcio, a Andréia também podem escrever aqui. O que você acha, Rosane? Eu não sei se já tem isso. Por exemplo, na página do Facebook, do Sempre Soube. Um depoimento de uma mãe ou desse artista que vai aí com 80 anos, de 60 de carreira. Colocar alguns depoimentos só para movimentação, para a gente poder ter mais ainda visibilidade do que a peça propõe. Você acha interessante? A André já colocou aqui, ó. Estamos montando uma apresentação. Perfeito, André. É que me surgiu aqui, é muito importante que as pessoas que assistam divulguem e recomendem. Perfeito. O boca a boca ainda é
né, a divulgação principal e fundamental e postar em story, repassar, compartilhar, porque assim você já está contribuindo com a causa, É né? isso. Eu não sei se o Márcio vai escrever aqui. Temos um teaser de Mães pela Diversidade. Ótimo, André. Depois me manda que eu também quero fazer a minha singela parte aí em poder passar para os amigos, para os seguidores que estão aqui conosco, ó, na página do Face. Perfeito. E assim, tem aí essa entrevista do Márcio que vai ter a volta ao closet, que vai ter essa semana falando de informações fundamentais, não só com artistas, como com a infectologista e muito mais que possa trazer luz e informações ao pessoal, né? Rosane, tem alguma, assim, a mensagem que você deixa para uma mãe que sabe, como eu sempre soube, que o filho faz parte do LGBTQIA+, mas ainda não entendeu, não despertou, não assumiu. Qual a mensagem você deixa para a mãe e para o pai? Claro. Se é difícil... Que já sabe. Eu acho que se é difícil, uma das coisas legais é entrar em contato com a Mães pela Diversidade. Porque quem vive a história tem muito mais propriedade para falar sobre ela, sobre como foi receber a notícia, sobre como foi aceitar a situação, sobre como foi que se tornou mais amigo do filho e acolheu o filho. Então, eu acho que as Mães pela Diversidade talvez seja através delas um bom caminho para essas pessoas poderem se entender melhor dentro desse universo. Perfeito. Muito bom. E, assim, fica a dica, quem está no Rio de Janeiro, quem não está, vem assistir, apesar de ter um público ainda reduzido até pelas questões sanitárias, que são todas preservadas, e é importante falar Tem isso. Tudo. A peça vai estar em cartaz de 14 de agosto a 5 de setembro no Teatro das Artes. Sábados e domingos. E, assim, só sábados e domingos. Sábados e domingos. Sábados e domingos. Sábados às 20 horas, domingo às 19 horas. Então, é muito importante. Olha aqui, ó, a André colocou. As lives do Volta ao Closet do Márcio, essa semana. Gustavo Mendes, Suzy Brasil, Reinaldo Bugarelli, Edith Modesto e a doutora Márcia Rachid, que é a infectologista a qual eu me referi, não me lembrava o nome. Então, assim, de suma importância para todos que estão aqui nos seguindo, que assistam, compartilhem e que vão assistir a peça, façam boca a boca, que ainda é a divulgação que nos representa. Rosane, meu nome é gratidão para você, como eu recebo todos aqui com muito carinho, de alma e de alegria. Você é uma atriz que você falou, não sou completa, mas você vai da comédia, transita muito bem a esses dramas intensos. Eu sou sua fã, e por isso tinha a maior honra de tê-la aqui comigo. Sempre falei isso, inclusive dividi isso com o Márcio. E estou muito feliz de ter conseguido estar aqui com você, com essa missão tão linda do despertar de outras mães, do despertar para a vida, para salvar vidas. Muito obrigada mesmo. Rose, que Deus te abençoe nessa missão. Eu que te agradeço imensamente. Quero te dizer que eu acho muito bacana como você leva essa conversa, porque você é preparada para falar, você se prepara, você sabe com quem você está conversando. Obrigada, isso é uma coisa rara. Obrigada. Né? Olha, ouvir isso de você é lindo para mim. Muito obrigada. Porque nem todo mundo que entrevista alguém sabe com quem está falando. Às vezes a pessoa, você vê que não tem noção, não sabe da história, não sabe de onde vem. E eu acho que isso é função do jornalista ou a quem se propõe fazer esse tipo de coisa. Sim. Então, parabéns pela nossa conversa, pela sua entrevista. Você foi sensacional, eu me senti muito acarinhada por você, foi muito bom estar aqui com você, tá? Que bom. Espero te ver de novo no teatro. Obrigada. Por favor, estarei lá, ali, ó, com força para fazer mais boca a boca e divulgar humildemente da forma que eu posso, como aqui fazendo as lives, sempre que eu fizer vou falar ao final, divulgar os teasers quando a André liberar, também como jornalista fazendo ali as notinhas que me restam e levando a forma que tem que levar essa missão linda de todos vocês. Parabéns a você, André, o Márcio Azevedo, a todos envolvidos na peça. E assim, obrigada a todos que ficaram aqui conosco e que levem também essa mensagem e convide, vão assistir a peça,
Márcio está aqui dizendo, arrasaram na live. Obrigada, meu querido. Olha, eu ouvi isso de Márcio Azevedo, Eval Rossano Filho, André e de Rosane aqui. Olha, o Francis Maia, eu devo a ele uma menção honrosa, porque duas peças, ele é uma enciclopédia, e ele fala sempre, quando eu vou falar com artistas assim, que eu sou fã e são maravilhosos como você, ele me liga e ele fala, e ele sabe tudo de teatro. Então eu faço uma aula com ele. Então deixa aqui a minha menção honrosa, porque ele me deu aula de Rosane, e assim, ó, Rose é uma das melhores que já vi entrevistando. Oh, Márcio, que lindo isso. E eu fico muito feliz e muito grata a todos vocês por poder fazer e contribuir humildemente aqui do meu jeito. É pequeno, mas como todo artista, a gente faz a missão que o coração manda. Obrigada, Rosane, obrigada a todos vocês. Um beijo e estarei lá. Beijo, beijo. Obrigada a todos, gente. Obrigada. Obrigada. Beijo. Beijo. Fica com Deus.